Túlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de julho de 2019, é uma sexta-feira. O número do verbete é o de 4.900, ele tem 45 logias e 11 máximos. O título do verbete, Ortocomunicabilidade, da especialidade Comunicologia. Quem escreveu o verbete é a professora veterana Adriane Correia. Ela é graduada em Direito, especialista em língua inglesa, brasileira, natural de São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 2005, docente de Conscienciologia desde 2016 e tenepsista desde 2016. Seja bem-vinda. Aqui na definologia, a ortocomunicabilidade é a qualidade, característica ou efeito do ato comunicativo interassistencial e evolutivo da consim, homem ou mulher, ao expressar-se por intermédio de mensagens cosmoéticas fundamentadas na ortopensenidade. Na pensenologia, o holopensene pessoal da comunicabilidade sadia, os ortopensenes comunicativos, a ortopensenidade comunicativa, a pensenização ígida, influindo na qualidade da comunicação, a materialização do pensene, o holopensene assistencial na manifestação da comunicação holossomática, a modulação pensênica e o holopensene do fraternismo. Aqui na fatologia, vale a pena a gente destacar que nós temos um máximo e nós temos os seguintes itens. A verbalização cosmoética, a fala correta, a linguagem tarística, o coloquialismo esclarecedor, a comunicação escrita interassistencial, o ato de saber comunicar-se cosmoeticamente, o discernimento como fator primordial na comunicação, a fluidez da comunicabilidade interconsciencial quando manifestada horizontalmente, o léxico de ortopensatas, os dicionários cerebrais, o exemplarismo dos próprios atos, chancelando as palavras comunicadas, a ampliação do conceito de comunicabilidade, favorecendo o desenvolvimento da ortocomunicabilidade. Na parafatologia, nós destacamos os seguintes itens. A autovivência do estado vibracional profilático, limpando as intoxicações laringochacrais resultantes da comunicação nosográfica. O uso da sinalética energética e parapsíquica pessoal enquanto instrumento de comunicação cotidiana. A força multidimensional das expressões conscienciológicas. A assim e a desassim, qualificando as interlocuções conscienciais. A autopredisposição à vivência do fenômeno da pangrafia. A comunicação telepática, mental-soma a mental-soma. E o consciencieis. Aqui no detalhismo, nós também temos um máximo que mostra a qualificação do verbete. E na argumentologia, no item intencionalidade, nós temos 10 contrapontos entre o esquadrinhamento da ortocomunicabilidade e a evitação de comunicação antievolutiva para a análise e reflexão dos pesquisadores interessados. Na remissiologia, autoexpressão, comunicação assertiva, comunicação interassistencial, diálogo desassediante e ortopensenização interassistencial. Lembrando que aqui nós temos 15 itens para os interessados em pesquisar sobre a temática. Na frase enfática, sob a ótica da comunicologia, a pensenidade reta, emitida pela consim lúcida, é pré-requisito fundamental para a ortocomunicabilidade. Auto-ortoexpressão demanda auto-ortopensenização. Na questionologia, você, leitor ou leitora, busca manter o holopensene pessoal ígido, no sentido de qualificar as assinaturas pensênicas?
vem obtendo proveitos evolutivos com o emprego consciente da ortocomunicabilidade nas inter-relações? Na bibliografia específica, nós temos 4 referências. Na mega-análise, da equipe da Enciclosapiens, professor André Chataloff, Cláudio Monteiro, Eucádio de Rosso e Nilzabeth Correia, nós temos os seguintes itens. Convívio-pensenidade, interassistencialidade, qualificação, exemplarismo, comunicoteca, auto-ortopensenização, discernimento, afabilidade, cordialidade, omniquestionamento, lucidopensenidade, interlocução, autoexpressão, esclarecimento, autopensenologia, comunicologia, mental-somaticidade, maxicomunicabilidade, fluidez e verbofilia. E como é de praxe, nós sempre perguntamos a verbetógrafo qual foi a motivação para escrever esse verbete. Meu boa tarde a todos. Bom, Gi, esse verbete é o fruto do meu aprofundamento e das minhas pesquisas na área da comunicologia. Então eu venho estudando essa temática, tenho escrito uma série de verbetes dentro desse tema. E a gente chegou então no conceito de ortocomunicação ou ortocomunicabilidade. Eu vi algumas entradas dessa palavra na enciclopédia, então algumas citações da palavra, né, dentro de alguns verbetes. E aí eu fui buscar aprofundar e tentei definir, né, fazer uma definição para a gente poder estudar mais sobre isso. E a minha ideia aqui, quando a gente fala em ortocomunicação ou ortocomunicabilidade, não é só a pessoa falar bonito, com palavras bonitas, ou escrever também corretamente. A gente tem até a questão da própria ortografia, né? Ortografia é você escrever de maneira correta. Então, a gente vai buscar aqui, dentro da ortocomunicação, justamente a comunicação mais sadia, mais homeostática e mais evolutiva, ou seja, buscar se comunicar melhor no nosso processo de interação do dia a dia. Por quê? Eu vejo que a comunicação é uma ferramenta extremamente útil para que a gente possa evoluir. A gente tem até a questão da tridotação consciencial, né? Que seria a comunicabilidade, a intelectualidade e o parapsiquismo. Só que a gente, investigando, analisando os nossos processos do cotidiano, a gente vê que ainda existe muita imaturidade na comunicação. Muitos processos, vamos dizer assim, que a gente poderia estar atuando de uma maneira melhor e a gente ainda está atuando aquém daquilo que a gente poderia estar fazendo. Então tem muito ruído na comunicação, tem muita coisa que fica mal parada, muita coisa que às vezes a pessoa fica magoada, ela não esclarece com os outros. Então se a gente for pensar nessa questão da ortocomunicação e buscar uma comunicação mais saudável, mais evolutiva, eu vejo que a gente ainda tem muito que estudar, muito que debater para poder chegar num processo comunicativo melhor. E a tese do meu verbete, né, aqui o meu verbete está fundamentado justamente na teoria do pensene. Vocês vão ver que eu coloquei muito aqui a questão da pensenidade, né, a gente quis fazer aí uma correlação. Por quê? Na Conscienciologia a gente estuda então o pensamento, o sentimento e a energia. Eles são termos que são indissociáveis. Então tudo que eu penso, eu emito então um sentimento e eu vou emitir uma energia. Então na minha autoexpressão, tudo vai começar onde? No pensamento. Então a gente fala às vezes, eu não vou falar mal de alguém, mas é muito mais do que não só falar mal, eu não vou pensar mal de alguém. Então tudo começa lá no pensamento, né? Então essa lisura dos seus pensamentos, essa retidão pensênica, é que vai levar a gente a ter uma expressão mais sadia, uma expressão mais evolutiva. E eu pensando também aqui na questão do verbete, eu cheguei a uma conclusão assim, que uma das melhores assistências que a gente pode fazer para as pessoas é justamente esse processo da TARES, é a tarefa do esclarecimento. E o que é você esclarecer? Como é que você vai esclarecer uma pessoa? Justamente com uma comunicação que seja evolutiva, com algo que você vai poder levar para a pessoa. Às vezes não só falando, mas também escrevendo, mas também exteriorizando energias.
através do seu exemplarismo. Então, a gente estuda a comunicação, não só a comunicação escrita ou falada, a comunicação holossomática. Por intermédio da TENEPS também, a TENEPS é a tarefa energética diária, então a gente pode exteriorizar energias para as pessoas às vezes até perguntam, mas a TENEPS é TARES ou é TACOM? Não, é TARES, porque você vai exteriorizar suas energias e com isso você está doando também a sua cognição. Tanto que a TENEPS, se o tenepsista ele não faz as suas reciclagens, a TENEPS a gente vê que ela vai ficando parada, né? Ela vai ficando estagnada. Então foi isso que eu pensei, trouxe aí para a gente debater, achei que era interessante a gente trazer esse termo, né, ou essa temática para dentro da enciclopédia e trouxe aí para a gente debater e tentar aprofundar um pouquinho mais o tema. Muito bom. Nós temos aqui já várias perguntas dos teletertulianos, mas vocês fiquem bem à vontade para interromper e perguntar também. Lá de Jaboatão, dos Guararapes, na Maniologia, página 3. Ele pergunta, poderia comentar sobre a mania de interromper o interlocutor antes de finalizar a fala? Como adotar postura cosmoética, não entrando na onda da pessoa com a qual estamos dialogando? Eu acho extremamente interessante a gente estudar, então, nesses aspectos dentro da comunicação. Eu estudo muito esse livro aqui, que é o livro da professora Ana Seno, que é a Comunicação Evolutiva. Então ela traz assim, ela fez uma proposta de teoria dos saberes comunicativos. Então o que diz os saberes comunicativos? É você saber ler, saber escrever, saber falar, saber ouvir, saber traduzir e saber pensionizar. Então aqui a gente vai puxar, né, para essa mania que a gente trouxe aqui, ó, a mania de interromper o interlocutor antes de finalizar a fala. Então seria o quê? A pessoa não tem bem desenvolvida a habilidade de saber ouvir. E quando a gente está falando aqui de saber ouvir, né, o interlocutor, então seria aquela questão da pessoa ter paciência com o seu interlocutor, saber como conduzir de melhor maneira ali a conversa. Tudo depende, cada caso, né, Gi? Porque às vezes tem também aquela pessoa que fala sem parar e também não deixa, né, que você se manifeste. Sim. Às vezes você precisa, dentro da interlocução, né, ali dar um corte na pessoa, porque ela está querendo só, às vezes, até vampirizar a energia do outro. Mas acho que tudo é um monólogo, daí não seria um diálogo. Sim. Então eu acho que tudo depende de caso a caso, porque muitas vezes também eu vejo que a gente faz assistência para a pessoa, deixando a pessoa falar. Às vezes a pessoa está precisando colocar para fora aqueles pensamentos dela, com isso ela consegue se organizar, às vezes você pode estar ali exteriorizando energia, ela pode ter ali alguma chega de um amparador, então acho que tudo vai depender de cada caso é um caso, né? A gente via aqui, por exemplo, nas tertúlias do professor Valdo Vieira, o que acontecia com ele? Às vezes a pessoa estava fazendo a pergunta, nem terminava, e ele já vinha com a resposta. Por quê? Por causa do parapsiquismo. Então, essa é uma técnica também. Eu apresentei um verbete que era o cotejo entre o ansiosismo comunicativo e a autotaquirritmia. A autotaquirritmia é uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver com a ansiedade. Então, essa ânsia de querer falar, e o contrário seria, né, a taquirritmia, que você vai colocar de maneira rápida, de fluxo rápido. Por quê? Porque a sua pensenidade, ela também está atuando de uma forma mais rápida, né? Então são coisas completamente diferentes. Mas eu acho que aqui, então, voltando para a maniologia, é a pessoa estudar como melhor ela pode se manifestar dentro desse processo comunicativo na habilidade de saber ouvir. E o saber ouvir levado à questão como você pode fazer a melhor assistência para aquele seu interlocutor. Às vezes é dar um basta na pessoa, às vezes é dar um corte, às vezes é deixar a pessoa falar. E às vezes tem pessoas também que não têm paciência nenhuma. A pessoa não consegue deixar o outro chegar no final da frase e ela já vai interrompendo. Então eu acho que tudo é uma questão aí de modulação. A pessoa vai ter que ir, né, ajustando dentro das suas manifestações. Para quê? Para que ela possa melhor assistir aquela pessoa que está ali interagindo com ela. E para não entrar também no processo de ansiedade da própria pessoa. Porque se a pessoa entrar naquele ritmo, aí acabou, né? O nível de discernimento vai cair porque ela vai estar duelando com a outra. Exato. Ele até fala isso, né, Gi, aí, né? Como não entrar na onda no processo do outro. Você equaliza e fica no mesmo padrão de ansiedade, aí o diálogo entra no ritmo do outro, não no seu ritmo pessoal. Exatamente, eu acho que a gente tem que buscar conexão então com o nosso amparador, não buscar com o assédio, né, com o assediador aí no caso. Ok.
Agora lá de Curitiba, na Fatologia, página 1. Linhas 10 e 11. Como podemos fazer a eliminação da fofoca de forma definitiva nos ambientes sociais e de trabalho? Ou a fofoca, cedo ou tarde, voltará a reinar soberana? Olha, eu coloquei aqui na bibliografia específica um artigo que eu encontrei da professora Flávia Krahenhofer, não sei se é assim que fala sobre o nome dela. Ela fala, ortocomunicabilidade, a profilaxia da fofoca. Esse artigo é bem interessante, né? Então ela traz ali uma série de análises, ela faz ali uns contrapontos entre essa questão que eu trouxe aqui no verbete também, da pensenidade, da gente ter uma pensenidade rígida, aquilo que eu falei no começo do verbete, a gente não pensar mal da pessoa. Então eu acho que essa questão da fofoca, ela começa ali já no não pensar mal do outro. Aquela técnica também que eu gosto sempre de pensar e utilizar, que o professor Valdo trazia, que é assim, às vezes, vamos dizer, a pessoa está fazendo uma coisa que é errada. Aí você vai pensar do mal que ela está fazendo, mas não pensar da pessoa. Então tem uma diferença isso. Às vezes pode ser assim que seja bem sutil, mas muda completamente a situação. Então a gente vê que a pessoa está agindo de maneira anticosmoética, mas você não vai ficar atacando a pessoa a todo tempo. Você vai ver que aquilo que ela está fazendo não é certo. Mas a gente vai tentar procurar trabalhar ali, então, em alguma questão, da gente não se acompliciar com aquele mal, não entrar naquela onda. Então eu vejo que a questão da fofoca também é assim, para você não fazer com que ela seja levada para frente, que é o que ele está perguntando aí, então às vezes existem algumas técnicas. Aquela técnica de morder a língua, né? Então, já breca ali, já para lá, então não vamos dar continuidade para aquele tipo de assunto, né? Então, se a pessoa vem falando ali, ou contando, ou você viu tal coisa, tal, não, você já breca, já para, né? Já não vamos continuar com esse tipo de assunto. E eu vejo assim, então a pensenidade sadia da pessoa vai levar com que a pessoa vá fazendo, como a professora colocou aqui, essa profilaxia, né? Então para você não entrar nessa onda. E ele pergunta também, Gil, o que é para... Se a fofoca cedo ou tarde pode voltar? Eu acho que sempre pode voltar, né? Pode ver, a gente está assim, em diversos contextos que a gente existe, a gente atua familiar, entre amigos. Qualquer inter-relação pode aparecer alguém vindo falando mal de uma outra pessoa, né? Agora, o que eu acho que vale a pena é a nossa postura íntima de se colocar ali e não deixar que isso vá para frente, né? Porque às vezes, e você deixando que isso vá para frente, pode virar aquela bola de neve, né? E é muito interessante da gente pensar assim, que até eu comentei desse negócio da pensenização, né? Às vezes você não está falando, mas você está pensando. E qualquer pensenização que a gente tenha, você já está evocando aquela pessoa. Um pensamento negativo, ele está atingindo aquela pessoa, independente da distância que a pessoa esteja de você, esteja aqui, esteja do outro lado do mundo. Então isso é muito sério da gente pensar. Então às vezes, não, mas eu não falei nada, não falou, mas pensou. Então a gente vê que a coisa já colaborou. Então é muito mais sério do que a gente pensa. Sim, ok. Agora na Fatologia, página 1, na penúltima linha. Quais as suas dicas para obtermos o sucesso com o omniquestionamento inteligente? Essa questão do omniquestionamento inteligente, eu tirei aqui desse livro, do Conscienciograma. Eu estudo bastante o Conscienciograma também dentro da ótica da comunicação, porque ele tem uma seção que é só da comunicabilidade, e ele traz ali 10 folhas, cada folha tem 20 perguntas, então tem 200 questões relacionadas a esse processo aí do comunicativo. E eu coloquei aqui na argumentologia, ali no tópico intencionalidade, no número 8, a questão da reverificabilidade, que é justamente essa folha do conscienciograma que vai falar da questão do omniquestionamento. Então seria o quê? A pessoa buscar, empregar o omniquestionamento inteligente todo o tempo, ao invés de ficar acomodado à alienação social e cultural. Então é a pessoa buscar fazer questionamentos, pesquisar. Hoje a gente vive muito essa questão, nessa fase das fake news. Então você vê uma notícia que fala uma coisa, outra notícia que fala outra. Então acho que a pessoa tem que ficar atenta, atilada todo o tempo, pesquisar, ler, questionar, refutar, fazer a reverificabilidade, como a gente fala aqui.
Então, essas seriam as dicas que a gente poderia dar aí para a pessoa, né? Não ir no bico dos outros, aplicar o princípio da descrença, ter as suas próprias experimentações, ver o que aquilo cabe de melhor. A gente vive, claro, não precisa ter sempre a mesma postura. Hoje a gente pensa de um jeito, amanhã a gente pensa do outro. Ótimo isso, porque a evolução se dá em movimento. Se a gente ficar sempre pensando do mesmo jeito, a gente não vai sair daquele patamar. Mas eu vejo que assim, a gente tem um posicionamento claro e fundamentado nas coisas que a gente pesquisa, nas coisas que a gente vivencia, né, no debate, naquilo que a gente vê que seja dentro do nosso nível evolutivo de uma melhor maneira, para que a gente possa colocar as coisas. Parabéns aí pelo verbete, muito bom. Eu queria fazer uma pergunta nessa linha aí que você estava falando da reverificabilidade aí na página 4. Que quando eu comecei a ler o seu verbete, me veio inicialmente aquela ideia, né, clássica da teoria do emissor, que manda mensagem para o receptor, e essa mensagem é que você está qualificando ela, assistencial, evolutiva. Aí eu queria saber também se nessa questão de reverificabilidade não é somente a sua intenção, mas também se o outro captou a mensagem, porque eu acho que é um desafio dessa ortocomunicabilidade, o emissor, ele está com ortos pensens, querer fazer uma assistência, mandar uma mensagem assistencial, evolutiva, mas também tem a compreensão do outro, né? O que ele vai compreender, o que ele vai captar, se ele soube processar aquelas ideias, se não, se ficou difícil. Aí eu queria entender se essa questão do feedback, né, desse retorno aí da pessoa, você entendeu, é isso, o que você entendeu disso aí? Se você pensou que ele se enquadra aí nessa questão da reverificabilidade também. Olha, Andresa, eu penso que sim. Pelo que eu venho estudando, inclusive nesse livro da professora Ana Seno que eu comentei aqui, que é o Comunicação Evolutiva, ela inclusive coloca isso, que tem pesquisadores, que tem teóricos que falam que a comunicação, o processo comunicativo só se daria 100%, vamos dizer assim, ele só se completaria com o entendimento do interlocutor. Agora, dentro dessa frase aí, dentro dessa teoria, vamos dizer assim, tem várias coisas para a gente pensar, né? Porque quando aquela teoria também da responsabilidade do que você comunica, mas você às vezes está falando e o outro ele pode distorcer completamente. Então pode haver ruído na comunicação, a pessoa pode não entender bem aquilo que você falou, a pessoa pode não ter cosmoética e distorcer aquilo que você emitiu. Então eu acho que para aí tem várias técnicas que a gente poderia utilizar. Uma das técnicas também que às vezes a gente usa na questão da mediação, que é uma das áreas que eu pesquiso também, né, da minha área de trabalho, mediação de conflitos, é justamente essa técnica. Então a pessoa fala, né, e depois você vai ver se o outro entendeu aquilo que você falou. Então assim, olha, você poderia repetir aquilo que eu disse? Você entendeu dessa maneira, né? Então é uma técnica de ver se a pessoa está... vamos dizer assim, a gente estaria no mesmo compasso, né? Se comunicando no mesmo compasso. Mas eu digo para você assim que eu vejo que no dia a dia isso não é uma coisa fácil. Porque às vezes a gente tem a intenção, você tem aquilo que você vai colocar, e o outro não está no mesmo nível evolutivo, ou no mesmo compasso que você, e ele não está entendendo então. Mas eu vejo que essa questão da reverificabilidade, ela é sempre boa, né? A gente ter esse omniquestionamento todo o tempo, para poder justamente ir perguntando, daí você vai modulando, você vai, né, calibrando as suas manifestações, e dentro das interações você vai vendo ali como é que vão fluindo as coisas. Bem? Aqui na parafatologia, na página 2, linhas 4 e 5. De que formas podemos melhorar nossa comunicação por meio da projeção consciente? Eu penso que se a pessoa se dedicar a querer, né, sair do corpo com lucidez, aplicar a técnica, ter um encontro extrafísico, né, buscar no extrafísico assistir, participar de uma aula,
ter abordagens extrafísicas, ter a comunicação com outras consciências, eu acho que ela pode melhorar, sim, o processo comunicativo. E eu fiz questão de colocar essa questão aqui pela projeção consciente, porque seria justamente a comunicação interdimensional. Então, a gente não estuda a comunicação em todos os seus meios, em todas as suas formas. Então, a gente pode se comunicar também, não só no intrafísico, quanto no extrafísico também. Então, eu vejo que a projeção consciente, ela é o quê? É a nossa ferramenta. É como é que a gente vai, né, ter as técnicas ali para a saída do corpo todos os dias, se a pessoa quiser. E com isso, ela pode melhorar seu processo, sim. Né? E trazer ideias, inclusive, lá do extrafísico para o intrafísico também. Pode melhorar, sim. Alguns casos que eu já ouvi de alguns relatos, até de pessoas que tinham dificuldade de comunicação em determinada pessoa, por alguma questão de conflito aqui na dimensão intrafísica, na projeção consciente, pelo nível ampliado de lucidez que as pessoas estavam, eles conseguiram um diálogo melhor. E também pode ser um instrumento, uma ferramenta de comunicação. Agora, lá de Porto Alegre, na parafatologia, página 2, penúltima linha. Poderia falar sobre o processo de comunicação nas comunexes evoluídas? Muito interessante. Eu fiz questão de colocar esse processo de comunicação nas comunexes evoluídas, porque eu sempre penso nisso quando a gente está em algum conflito. Então eu vejo assim, quando a gente vê na televisão que as pessoas estão lá e não conseguem se entender, ou mesmo a gente em algum processo conflitivo, ou mesmo em alguma reunião que a gente entre e haja divergência de opiniões e que as pessoas não consigam chegar num denominador comum, eu tento fazer esse exercício. Como é que será que na comunex evoluída, os amparadores, as consciências que estão vivendo ali, como é que será que eles se comunicariam? Eu tento fazer esse exercício. E assim, o professor Valdo traz no léxico de ortopensatas muitas pensatas sobre a comunex evoluída, né? Então eu ainda não tive nenhuma rememoração de alguma vivência numa comunex evoluída, mas a gente vê que assim, pelas pensatas que ele traz de lá, né? Que ele fala assim, por exemplo, a comunex evoluída é a cosmoeticolândia, então é um lugar que predomina a cosmoética. Na comunex evoluída tudo se manifesta de modo exemplar. Não existe comunex evoluída sem o domínio do mental soma, a começar pelo holopensene local. Então eu penso que a comunicação na comunex evoluída, primeiro que ela deve se dar assim, de maneira talvez o conscienciês, né, que seja aquela sem palavras, aquela transmissão de pensamento e de ideias em bloco, né? E tudo muito de uma maneira assim, muito cosmoética, de uma maneira buscando o entendimento. Eu penso que deve ser assim que se manifestam, né, as consciências que vivem numa comunex evoluída. E a gente buscar, então, como é o exercício que eu costumo fazer, dentro do nosso processo interativo, ter uma compreensão maior de como a gente poderia, então, naquela hora que as coisas estão difíceis, que não haja um entendimento, a gente buscar tentar fazer essa ampliação e sair daquele, né, fazer uma técnica de opção, de diversificação de opções, por exemplo, tentar sair daquele mal entendido que a gente se encontra e buscar outras alternativas, eu acho que é interessante, né? Então, fazer esse exercício. Como é que o amparador, ou como é que, se a pessoa ainda não é um ser desperto, se eu fosse um ser desperto, como é que eu agiria nessa situação? Se a pessoa já é um ser desperto, se eu fosse um evoluciólogo, como é que eu tentaria resolver, assim, esse contexto? Eu acho que esse é um bom exercício para a gente tentar colocar, né? E dentro dessa afinidade que você acaba fazendo com esse holopensene, é possível até de ocorrer extrapolacionismo, né? Da vivência de determinado lampejo daquele holopensene. Muito bem. Agora, na pensenologia, página 1, penúltima linha. Pode definir a modulação pensênica? Bom, quando a gente fala em modulação, então, a gente está tentando falar em modular, é regular, é tentar ordenar, seria assim, passar de um tom para um outro tom diferente, né? Então, se a gente está falando assim, que nem, por exemplo, o exemplo que a gente deu ali passado, que você está ali com pensenes conflitivos, conflituosos, está com um padrão ali mais nosográfico. Então, tentar modular é o quê? Você tentar mudar, você tentar sair, tentar, como aí a professora Gisele falou, né?
se linkar, tentar fazer um rapport com um holopensene que seja, por exemplo, ou com um padrão pensênico que seja mais positivo para, às vezes, sair daquela condição que você esteja. Então, modular é tentar passar de um tom para o outro, né? Então, no caso aqui que a gente traz dentro da comunicação, né, de uma comunicação mais assediadora para uma comunicação mais amparadora, de uma comunicação anticosmoética para uma comunicação mais cosmoética, mais evolutiva, mais positiva. E tudo começando a partir dos nossos próprios pensamentos. Então, você tentar mudar, virar a chave, tentar achar uma sintonia mais fina para poder pensionizar de uma maneira melhor. Mais homeostática. Agora, na fatologia, página 1, linha 2. O item colocalismo esclarecedor. Quando o colocalismo é esclarecedor? Olha, eu acho que o coloquialismo ele pode ser esclarecedor quando ele tem algo de evolutivo para passar para as pessoas. Então, às vezes, não é só por causa das palavras mais eruditas ou mais técnicas, de um jargão mais técnico. Às vezes, dentro do coloquialismo, a gente pode passar algo que seja evolutivo também. A gente tem uma seção na Enciclopédia da Conscienciologia, que é a coloquiologia. Ali traz, né, Gi, várias questões ali que são, assim, bastante, às vezes, homeostáticas. Ela tem bastante relação com aquele tema do determinado verbete. Então, acho que se o coloquialismo, a linguagem que a gente tem coloquial do dia a dia, tem alguma coisa de positivo, de útil para passar, eu acho que pode ser, sim, ele pode, é válido, pode esclarecer. Posso complementar em relação... E às vezes também o que eu vejo é que certas pessoas, a gente tem que utilizar palavras mais coloquiais para a gente conseguir comunicar com a pessoa, né? Mais assistencial, a gente ficar utilizando palavras mais eruditas, então que tem muito a ver com a questão da comunicação, né? Que depende com o que nós estamos falando. Linguagem também tem que ser adequada, né? É verdade, Paula, bem lembrado. Tanto que a gente, né, assim como professor de conscienciologia, a gente vê que, por exemplo, chega uma pessoa de primeira vez, se você for colocar todos os neologismos sem explicar, a pessoa não vai entender. Então a gente tem aquele cuidado, né, de explicar, olha, isso aqui significa tal coisa. Depois que a pessoa vai aprofundando e vai tendo mais contato assim com a ciência, ela vai pegando mais a terminologia. Mas eu vejo que é por aí sim, a gente tem que adequar, é aquela técnica da adequação, né, ao nível de intelecção do seu interlocutor. Então, muitas vezes cabe muito bem mesmo. Se essa linguagem que a pessoa entende é a linguagem que você vai utilizar. Sem baratear, né? Sem deixar a coisa mais ali, né? Na superficialidade, só para o outro entender, ele só vai até aquele nível, não. Eu acho que assim, você tem que ter um rapport na linguagem, e isso a comunicação fala muito, mas assim, a gente também não pode deixar, como você disse, na superficialidade, ou deixar só por baixo, né? Tem sempre tentando puxar, sempre tentando levar. Porque eu vejo que pela intelectualidade, pelo estudo, a gente consegue muita coisa, né? O que acontece com muitas pessoas é que a pessoa não quer fazer esforço. Ela não quer ler, ela não quer estudar, ela quer que venha tudo pronto de bandeja. Então não é essa a ideia. Às vezes a ideia é de fazer o rapport pela comunicação, mas aí a gente vai puxando, né, para cima. Não. Agora foi. Eu ia comentar justamente esse negócio da Paula, que eu lembrei na hora da pergunta, quando o professor Valdo ele apresentava as tertúlias, tem até uns vídeos aí no YouTube, né? Às vezes ele falava uma coisa e aí usava vários sinônimos, 3, 4 sinônimos logo em seguida. E aí você via que ele falava desde o mais erudito até aquela expressão bem coloquial, né? Para ver se, tipo, alguma coisa o interlocutor vai pegar, né? Então, para todos os níveis mesmo. É verdade, na enciclopédia a gente faz muito isso, na própria definologia, você vê, às vezes a gente vem com 3, 4, 5, 7 sinônimos de um mesmo verbo, de uma mesma palavra. Se a pessoa não entender um, ela vai entender outro, né? Por aí. Aqui? Pode. Adri, obrigada pelo verbete, né? Muito bom esse verbete, vale a pena mesmo. E que tu falasse aqui na fatologia, na página 1, na 4ª linha, a organização das ideias antes da exposição. Me parece uma técnica isso aí, tu poderia dar umas dicas aí? Sim, olha, deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei, é um verbete da minha amiga professora Aden, é o número 2, auto-organização comunicativa. Gosto muito desse verbete, ele é muito bom. Então,
Ali ela fala uma série de coisas, ela dá várias técnicas, que é justamente antes da pessoa se comunicar, antes de você colocar alguma coisa, é você ter essa auto-organização. A gente pode falar na auto-organização pensênica, que é o que a gente está falando aqui, né? Então você se prepara e tudo começa lá no pensamento, desde isso que é o primordial, até você vai fazer uma exposição pública, você vai se organizar, você vai dar uma aula, você vai se preparar, você vai, né, ver tudo aquilo que você vai comunicar, não vai entrar naquela técnica do na hora sai, né? Ah, não, eu vou lá e do que vier na cabeça eu vou falar. Não, você vai já se preparar, certo? Claro que na hora a gente tem outras ideias, a gente não tem como se preparar 100%, você não garante, você não sabe o que a plateia vai interagir, o que as pessoas vão perguntar, o que os alunos vão falar, mas você está preparado, você tem, né, você vai dar uma aula, você se preparou para aquilo. Se você conseguir dar o 100% conteúdo ou não, mas você pelo menos está preparado. Então essa questão da auto-organização é comunicativa, e dentro disso eu acho que essa questão que a gente falou na pergunta passada da intelectualidade, isso ajuda muito. O seu cabedal de conhecimento, a sua reserva de leitura, o seu estudo, com isso você vai tendo um conhecimento e suas vivências, claro, também, para a pessoa não ficar um teoricão, e com isso você vai poder passar, né, dentro da sua bagagem, o que seja, você consegue até escolher. Eu escrevi no verbete também versatilidade comunicativa. Então, dentro daquelas bagagens que você tem, você vai lançar mão do que seja melhor para poder assistir ali aquela pessoa. Em seguida, você colocou o confort comunicativo. O que seria esse confort? Logo após a exposição, esse aí tem o confort. Na 4, né? É. Tá na linha... Quinta linha. A quinta linha ali, o confort comunicativo. O que seria esse confort? O confort comunicativo o confort é conteúdo e forma. Então imagina, você vai passar alguma coisa para alguém, você está se comunicando. Então você tem o conteúdo daquela mensagem, né? Que é aquilo que você quer passar, é aquilo que você quer saber chegar para o seu interlocutor. E tem a forma com a qual você vai passar isso. Então, a forma e o conteúdo, então existem diversas técnicas, existem diversas maneiras que você pode passar aquele conteúdo. Vamos pensar, se você for escrever alguma coisa, você vai escrever um livro. A gente vai escrever agora o nosso livro. Existem diversas maneiras com as quais a gente pode escrever o livro. Desde a linguagem, né, o conteúdo que a gente vai colocar ali, o público-alvo que a gente vai querer atingir. Então, são várias técnicas, são vários vieses, vamos dizer assim, que a pessoa pode pensar para conseguir fazer chegar a informação ali a quem você quer que ela chegue. E a outra questão é na 10ª linha mesmo, na fatologia, que é a comunicação não verbal. Eu sei que, né, é bem falado nisso, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais dentro da ortopensalidade, dessa questão da ortocomunicabilidade, né? Eu acho bem interessante, comunicação não verbal tem verbete também. Uhum. E é bem legal da gente pensar, eu estudei bastante sobre isso quando eu comecei a pesquisar na questão da comunicação holossomática. Então, às vezes, a pessoa está ali em silêncio, ela não está verbalizando nada, mas ela pode estar exteriorizando as suas energias, né? Pelo exemplarismo da pessoa, ela pode estar passando algo que seja muito positivo e que possa influenciar positivamente muitas outras pessoas. Às vezes sem nem abrir a boca, sem falar nada, né? Então, intrafisicamente, parece que a pessoa está ali em silêncio, mas ela pode estar emitindo energias que sejam muito benéficas. Então, a gente vê que a comunicação, ela vai muito além, vai muito mais do que simplesmente a fala, a escrita, se a gente for pensar, né, só nas questões, como eu comentei aqui da professora Ana Seno, que ela trouxe lá os saberes comunicativos, se a gente for pensar em saber ler, saber escrever, saber falar e saber ouvir, é o que a técnica da comunicação humana, se a gente for olhar do ponto de vista intrafísico, está dentro. Mas ela ainda traz mais o saber traduzir e o saber pensenizar. Então, a gente já começa a colocar aí outros fatores, que seriam a questão da multidimensionalidade, né? Uhum. Então, por exemplo, você está lá numa dinâmica, e aí você tem ali vivencia um fenômeno parapsíquico com um amparador. Então, você vai usar a técnica de saber traduzir parapsiquicamente o que dentro daquela comunicação interdimensional, que não foi só nessa dimensão física, o que aquele fenômeno quis dizer. Então, o que você vai fazer com aquela informação? Então, olha quantas variáveis, quantos vieses existem dentro da questão comunicativa. Muito além só do a gente falar, escutar, escrever.
Ler. Aqui fazendo um link, quando você colocou ali na página 3, na paradoxologia, na segunda linha, o paradoxo do silêncio cosmoetificador. Isso mesmo, Tere, vai bem nessa linha. O silêncio cosmoetificador é aquela pessoa ali que então está em silêncio, né? Mas dentro desse silêncio você não se manifestou, mas ali existe, né, uma questão cosmoética muito grande. Então, às vezes, daquela questão também da omisuper, né, omissão superavitária. Então, dentro daquele contexto você não verbalizou, você não se manifestou, se colocando, né, se expressando verbalmente, mas em silêncio, né, você está ali trabalhando energia, exteriorizando energia. Às vezes aquela pessoa dentro daquela reunião que mais quieta ficou, foi ela ali que segurou o campo, que multidimensionalmente trabalhou, que desassediou, que trabalhou as energias daquele local, né? Mas eu acho uma coisa bem sutil, né? Porque às vezes a pessoa não fala por outros motivos, né? Então tem que ter muito cuidado também sobre isso. Exatamente. Você coloca o viés da cosmo, Isso que eu ia falar, por isso que ele é cosmoetificador. Eu lembro até na segunda-feira que a professora Malo, né, veio apresentar o verbete aqui, lá do Areopagita Conscienciológico. Ela estava comentando uma coisa que a gente sabe que acontece muito. A pessoa vai no debate, ela não fala nada, e depois, no local que não é para falar, nos corredores ou por trás, a pessoa vai e fica comentando. Não é essa questão que a gente tem que falar. Eu acho que essa questão da comunicação, ela é bem interessante e a gente tem que saber como a gente atuar e em que local a gente atua. Porque, por exemplo, eu venho aqui defender o verbete. Agora é hora de falar, não é hora de eu ficar quieta agora aqui. Agora eu vou ter que colocar o meu estudo, eu vou ter que falar. Eu vou para um debate, então vamos debater, né? Eu vou dar uma aula, eu vou ter que falar. Né? Eu estou ali num debate ou numa palestra, então eu estou com uma dúvida, eu vou perguntar. E tem hora que não. Então, por exemplo, dando um exemplo, aqui o tertuliário está cheio. Tem muitas pessoas de primeira vez querendo fazer pergunta. A gente já é da casa, a gente já está todo dia aqui, então vamos deixar o pessoal que é de fora, que não tem oportunidade de fazer a pergunta? Então aí, olha, eu vou dar um passo atrás, eu sei que depois eu tenho contato com o verbetógrafo, eu posso perguntar numa outra hora. Né, se a pergunta não for tão relevante em cima do lance assim, se tiver muita gente querendo falar, então esse é o exemplo que me viria assim, né? Então a pessoa vai tendo essa modulação, ela vai sabendo a hora que precisa de intervir e a hora que não. Pera lá, não, acho que, né, isso aqui eu já sei, vamos deixar outra pessoa perguntar, né? Eu não sei se é verbete. Eu acho que é. Parece que sim, né? Eu acho que tem é um verbete. Não tenho bem certeza. Não estava tentando lembrar de quem que era, mas eu acho que deve ter sim. Agora, na fatologia, página 1, linha 13. Pode abordar a fluidez da comunicabilidade interconsciencial quando manifestada horizontalmente? Isso é uma coisa bem interessante também, eu vivenciei isso, eu aprendi quando eu fiz o curso de justiça restaurativa. Então, a gente fez um curso para ser facilitador de justiça restaurativa. E lá, a gente aprendeu uma técnica que é a técnica dos círculos restaurativos. Então, como que é essa técnica? Fica todo mundo assim em círculo, então já é um processo, né, horizontal, todo mundo sentado nas mesmas cadeiras, assim, né, nesse processo horizontal, então, e cada um vai falando, cada um tem a sua vez de falar, tem o objeto da palavra, então quando você está com o objeto da palavra você pode falar, depois você passa para o outro, aí você tem que escutar o outro, é um bom exercício de escutatória também. E a gente vê que nesse processo de horizontalidade a comunicação flui bem. Todo mundo sabe que cada um vai ter sua vez de falar, depois ela vai poder falar de novo, né? Então não tem uma coisa que um é mais, um é o chefe, então ele fala mais, e o outro é o subordinado, ele só tem que escutar, ele não tem a sua vez de falar. Então eu vejo que se a gente tenta trazer esse processo de horizontalidade para a comunicação, a gente pode ter essa fluidez maior na comunicação, na comunicabilidade. Só confirmando, esse silêncio cosmoetificador é um verbete mesmo do professor Valdo Vieira, de 2009. Que ótimo. Agora, na tecnologia, página 2, linha 1. Como aplicar a técnica do confort na autoexpressão?
A técnica do confort, né, a autoexpressão, é mais ou menos aquilo que eu estava falando ali para a Terezinha, quando a gente falou da questão do confort, né? Então, o que é o confort, para a gente poder entender? É o conteúdo e a forma. Então, toda informação que eu vou querer passar, toda mensagem, ela vai ter um conteúdo, que é justamente a informação que você vai querer passar ali para o seu interlocutor, e vai ter a forma com qual você vai passar. Então, como é que vai ser essa forma? Vai ser falada, vai ser por escrito? Quando que você vai falar com a pessoa? A gente tem aquela técnica também, eu devo ter colocado aqui em algum lugar, que é a da adequação, né? Da pessoa, do lugar, da hora que você vai falar com a pessoa, que isso é muito importante também. Aquela técnica de você trabalhar suas energias antes de você falar com a pessoa, durante que você vai falando, você vai exteriorizando as energias. Então, tudo isso é você adequar o conteúdo à forma, na sua autoexpressão, que é o quê? A sua automanifestação, é como você vai se comunicar. Para quê? Para que você possa, da melhor maneira possível, passar aquela mensagem que você está querendo dar, né? Para o seu interlocutor aí. Eu queria que você falasse um pouco mais na fatologia, na linha 6, na primeira página. A importância que você coloca da pronúncia exata das palavras. Como é que você vê a relação disso com a questão da ortocomunicabilidade multidimensionalmente? Olha, eu vejo que ajuda bastante. Eu escrevi um verbete, que foi meu verbete número 2, que foi o sintaxidade. No sintaxidade, a gente trouxe a ideia tirada aqui do conscienciograma, e eu falo justamente disso, da escolha das melhores palavras, né, para você colocar ali dentro do contexto comunicativo, e ali a gente fala também nessa questão da boa pronúncia das palavras, do tom de voz, de como você vai passar aquilo que a sua informação ali para o seu público-alvo. Eu acho, Paula, eu penso que a gente conseguir pronunciar exatamente as palavras, isso ajuda bastante para que a outra pessoa possa entender, né? Às vezes existem pessoas que elas falam tão rápido que a gente não consegue entender a pessoa. Então, eu acho que dentro da forma, a gente estava falando de confort agora, pouco. Então, a forma com que você se expressa, eu vejo que isso pode ajudar bastante. Claro que não é tudo, né? Às vezes não adianta só falar bonito, como a gente falou aqui no começo do verbete, e o conteúdo daquela mensagem ele ser pobre, ele ser assim, ou ser antievolutivo. Mas eu acho que dentro, né, da gente pensar num todo, então como a gente colocou aqui, né, ali ó, a palavra certa, a mensagem sem incidência de comocionalismo, pronúncia exata, tom de voz, a dicção da pessoa também ajuda bastante, né? Bom humor, empatia, acolhimento e assim vai. Então eu acho que dentro da forma ajuda bastante, sim. Você acha que a energia que passa é diferente? Se a gente for comparar entre, vamos dizer, uma palavra pronunciada de maneira errada do que de uma maneira certa, eu penso que é diferente, sim. Agora, tudo depende também da intencionalidade, da cosmoética. Às vezes tem pessoa que não tem um nível de intelectualidade, vamos dizer assim, tão apurado, mas o conteúdo daquilo que ela esteja passando possa ser bastante interessante, né? Mas eu penso que sim. É que me chamou a atenção porque eu também sou cuidadosa com isso. Não sei, também minha mãe era professora, ela também sempre corrigia, né? Ela sempre falava, mim não come, nem mim não bebe, né? Então, eu sempre aprendi essas palavras corretas e eu acho que isso tem influência na questão energética. Até, por exemplo, eu coloquei aqui os palavrões, eu dou aula, e os alunos falam muito palavrão, e quando eu estou perto eu chamo atenção, eu não deixo. Porque eles não têm noção, mas para mim é a energia que passa. É lógico que eu peguei, foi no outro extremo, né? Essas palavras não trazem boa energia, e ficar colocando isso dentro de uma sala de aula, eu acho que isso não é positivo. Então, eu acho que vai desde de uma pronúncia correta, das concordâncias, né? Até o pior seria a questão dos palavrões, né? A questão até tem um livro, né, que fala da energia, da influência das palavras
na água, nas moléculas da água. Não sim, tem? Já vi esse livro, sim. Uhum. Então eu acho que é um pouco por aí, né? Que a gente tem que ter, né? A gente, acho que é preciso que a gente tome mais atenção nessa questão, é a sutileza da comunicação. Eu acho que sim, eu concordo contigo. Quer ver um outro exemplo? Na escrita. Pega um texto escrito com as palavras corretamente, bem pontuado. Agora pega aquelas mensagens escritas todas abreviadas. Não é outra coisa? Você, né, ter aquela clareza, coesão, né, de um texto bem escrito, que a gente vê que o autor tem o cuidado de querer passar o seu melhor para quem vai ler aquele texto. E aquele texto mal escrito, esculachado, escrito tudo de qualquer jeito, com erro de português, com palavra abreviada. Então, é outra energia. Para mim... É o reflexo, eu acho que isso é o reflexo da personalidade da pessoa. Sim, eu penso acho também. Que é reflexo. A gente vê hoje também em dia, né, na era das supercomunicações que a gente vive, muitas mensagens, né, trocadas via aplicativos, né, via redes sociais. E é interessante, porque assim, a gente vê no nosso grupo, por exemplo, né, da Enciclosapiens, que a gente trabalha com escrita, trabalha com revisão. Dificilmente você vê alguém escrevendo, né, no nosso grupo, a pessoa colocando, né, também, por exemplo, TBM, não é? Assim, a gente vê que as pessoas escrevem, começando as frases com letra maiúscula, né? Então, é difícil, assim, abreviações, tá? A gente usa também lá os emojis, né? Manda beijinho e tal, mas assim... A gente vê que a gente busca, eu vejo que pelo menos ali dentro do nosso grupo de voluntariado, quando a gente trabalhando com escrita, a gente busca, a gente prima, né, por essa questão. E a comunicação eu vejo que flui de uma maneira melhor do que truncada, abreviada, né, mal escrita. Eu penso que seja assim. Tá bom, obrigada. Bem melhor. Obrigada. Tá ligado? Sim. Boa tarde. Parabéns. É um tema interessante, né? Comunicação, para mim, é um dos travões da comunidade, da sociedade humana, né? Eu fiz uma relação acho que é terceira e quarta linha da fatuística, benigno pensenis e benigno pensenidade, com da sexta linha aqui da fatologia, justamente o tom de voz. E eu, como trabalho com música, para mim falar é música. Então eu queria que, eu não sei se tem alguma relação com... Eu fiz um link aí entre essas palavras. Você pode ampliar, falar alguma coisa a respeito disso? Ah, sim. A gente pode fazer assim. Eu não tinha justamente pensado entre o benigno pensene e a benigno pensenidade com a relação do tom de voz, mas eu acho que a gente pode fazer sim uma correlação, do mesmo modo que eu estava falando com a Paula agora aí, né, nessa questão da pronúncia exata das palavras. Ela trouxe até essa questão aí da energia, de ter uma energia melhor quando a gente pronuncia corretamente as palavras. O tom de voz adequado também pode revelar, né? Aí tudo vai depender da cosmoética, da intencionalidade da pessoa. Mas a gente vê, se a pessoa tem um tom de voz mais alto, mais agressivo, geralmente, provavelmente, ela vai estar expressando, né, uma pensenidade ali com uma questão mais bélica, provavelmente, né? Agora, nessa questão dos benignos pensenes, você ter ali uma benignidade para com a outra pessoa, você pode ter então ali, né, esse tom de voz mais adequado. Sempre lembrando, né, que o tom de voz ele também vai variar. A gente tem a questão da impactoterapia, que às vezes a pessoa tem que chegar, né, Gi, mais forte, chegar ali, dar aquele chacoalhão ali, bate na mesa. Mas isso ela está querendo o quê também? Ela está agindo com cosmoética. Ela está fazendo aquilo para quê? Para ajudar aquela outra pessoa. Porque de repente se você ficar só naquele tom de voz mais melífluo, aquilo não vai adiantar nada. Né? Então, olha quantas variáveis a gente tem para pensar, né? Eu vejo, olha, cada vez que eu venho aqui apresentar um verbete, eu vejo assim, estou mais me convencendo disso. Não tem uma receita de bolo, né? Não tem uma coisa que você fala assim, olha, aqui é assim, aqui é de tal jeito. Os teletertulianos nos mandam perguntas, pedem dicas também. A gente vai falando de acordo com o que a gente vai vivenciando. Mas a gente vê que cada caso é um caso, né? Então, a gente saber... E por isso que eu acho que a pessoa tem que ter esse jogo de cintura, essa versatilidade para saber se comunicar de diferentes maneiras nos diferentes contextos.
A comunicação assertiva que você mencionou. Assertiva. Ok? Agora, lá de Conceição dos Ouros, nossa amiga Marilux, na pensenologia, página 1, segunda linha. Pode argumentar quanto à pensenização rígida influindo na qualidade da comunicação? Sim, como eu comentei no começo, essa é a tese do meu verbete, né? É você ter os pensenes rígidos, os pensenes retilíneos, uma pensenidade mais correta, e isso tudo vai influenciar no quê? Na sua autoexpressão, naquilo que você se manifesta. Então a gente colocou até aqui na teoriologia também, ó, a teoria do pensene na condição de unidade básica de manifestação da consciência. Então, se o pensene é a sua unidade básica de manifestação, e você está ali com manifestação, com os pensenes cosmoéticos, pensenes sadios, pensenes homeostáticos, então provavelmente isso vai reverberar na sua autoexpressão. Né? Na fatologia, página 1, última linha, pode comentar a respeito da autoexpressão cosmoética, revelando o gabarito assistencial da consciência? Sim, a pessoa pode fazer também, então, por exemplo, pelo conscienciograma, onde a pessoa vai fazer ali uma autoanálise, né? Então a gente vê nessas questões do conscienciograma. A primeira questão é a questão de uma consciência que seja, assim, menos evoluída. Seria a consréu, né? Consciência reurbanizada. Então, como é que ela se manifesta? Então, a gente vai ver ali nas 10 folhas que o professor Valdo colocou, então, fazendo uma autoanálise, puxando para a gente. Então, o que eu tenho ainda de manifestação mais primitiva, né? Mais grosseira, mais primária dentro da comunicação? E o que seria a autoexpressão mais cosmoética? Seria um nível mais avançado. Então, se a gente for pegar a última pergunta de cada uma dessas questões, seria uma manifestação do serenão. Então, eu penso bastante nisso, Gi. Eu vejo, assim, essas questões aí do conscienciograma. Então, o professor Valdo coloca lá, manifestar-se cosmoeticamente em todas as suas inter-relações. Então, eu penso, como é que é, né, se manifestar cosmoeticamente em todas as inter-relações? A gente está próximo disso? Está 50%? Está se esforçando para chegar? Está muito difícil ainda? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que colocar de técnica para conseguir ter uma autoexpressão um pouco melhor? E nisso a gente vai pensando. Então aí a gente vê que, né, essa autoexpressão cosmoética 100% e vai revelar, revelar que a gente pôs, né, o gabarito assistencial da consciência. Então, quanto mais evoluída, porque o que a gente percebe? Quanto mais evoluída seja a consciência, uma maior assistência ela consegue fazer. Menos ela pensa só nela e mais ela pensa na coletividade, no todo, no que aconteça de melhor para todos. Então a gente vê que, né, conforme a pessoa, o professor Valdo colocou lá, ele trouxe como hipótese de estudo uma escala evolutiva das consciências. Eu acho isso bem interessante porque ele vai balizando a gente. Então a gente começa a ver, então, ali o projetor consciente. Então, eu já sou um projetor consciente, eu aplico técnicas de projeção, eu busco vivenciar a multidimensionalidade no meu dia a dia, ou eu vivo só na intrafisicalidade? Aí a pessoa vai se autoavaliando. E dentro, pelo menos é o nosso propósito, eu vejo que é o nosso propósito aqui na nossa comunidade, a gente está buscando o quê? Se melhorar, ter uma autoexpressão melhor, uma automanifestação melhor, para poder assistir de uma maneira melhor. Porque a gente vê que, como é que a gente evolui? Assistindo os outros. Porque senão seria fácil, né, Gi? Você vem aqui para a vida humana, vai, faz suas coisas, pensa em você, eu tenho que pensar em me melhorar. Eu vou começar a aplicar a técnica de fazer tudo que eu possa para melhorar a mim mesmo. Mas não é só assim. Eu tenho que melhorar, como é que eu vou crescendo, eu vou subindo? Ajudando as outras pessoas, a gente não anda sozinho, porque a gente é toda uma grupalidade. Então eu vou me melhorando, eu vou ajudando os outros vão vindo junto, e com isso a gente vai evoluindo todo mundo junto. E você traz essa condição logo na definição da questão da interassistencialidade. Então, uma condição que dá para ela pensar é sobre a condição da autoexpressividade. Porque se nós estamos falando em autoexpressão cosmoética, às vezes a pessoa ela já tem condições de assumir essa condição de autodesassedialidade e a pessoa posterga por vários motivos ou por ganhos secundários que ela ainda tem. Então, se nós estamos ainda na condição de assediador do outro, já temos condição de assumir isso, a gente está em subnível assistencial.
Então, a nossa autoexpressão, ela não vai ser tão cosmoética como deveria naquele momento evolutivo, se você já tem condições de assumir uma condição assim. Exatamente, é muito bom. Tem um dos verbetes que eu mais gosto do professor Valdo, que é o autopensenização cosmovisiológica. Ali ele traz, acho que são 20 questionamentos, assim, ou técnicas, para a gente começar a pensar grande, começar a pensar de maneira macro. E uma delas é justamente uma técnica que acho que vai bem dentro disso que você falou, é da pessoa, se ela ainda não é um ser desperto, ela começar a pensar, como é que eu agiria se eu fosse um ser desperto? Então, nessa situação aqui, se eu fosse um ser desperto, como é que seria a minha assistência? Como é que seria o gabarito da minha assistência? E com isso a pessoa pode começar, talvez, a registrar suas automanifestações, e aí ela vai vendo, né, Gi, vai fazendo uma autoavaliação, que nem você falou, às vezes a pessoa já tem até um gabarito, ela já tem até um nível, e ela, às vezes por menos-valia, ou por, como você comentou, ganho autocorrupção, ou ganho secundário, a pessoa não está querendo assumir ou dar um passo, porque a gente sabe que isso é responsabilidade também, não é? Não vai ser só uma questão de status ou de, olha, eu sou, agora eu sou. Você é e agora o que você vai fazer com isso? Né? Então, como é que você vai agir agora que você é um ser desperto? Como é que vai ser a qualidade da sua assistência? As reciclagens que a gente tem que fazer, que a gente sabe que se a gente para, aí as coisas ficam estagnadas também, como eu falei da TENEPS. Então, a gente tem que estar sempre nesse processo de reciclagem. E depois que a pessoa chegou na desperticidade, aí qual que é o próximo passo? E aí assim ela vai indo, né? É isso mesmo. Quer perguntar? Oi, Adriane. Parabéns pelo convite. Na página 2, na parafatologia, eu gostaria que você, se você pudesse falar sua casuística, como que você utiliza a sinalética energética para a psíquica pessoal enquanto instrumento de comunicação cotidiana? Bom, existem assim várias técnicas, né? Eu acho que o interessante é a gente ficar atento a ver, para conseguir mapear os nossos sinais, né? E como eu aprendi com você mesma, anotar, colocar lá na planilha. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Então, ontem a gente teve campo da escrita lá na Enciclosapiens, até sair um pouco mais cedo, porque eu fui estudar para o meu verbete. Aí estava lá em casa estudando para o meu verbete, né? Aí me veio uma ideia assim, né? Porque hoje, a gente, na dinâmica que a gente teve da Enciclosapiens, era eu que ia fazer a MBE. E quem faz a MBE lê o verbete sorteado, né? E como que eu tinha que ler, eu tinha que estar com ele por escrito, né? E eu não tinha escrito ainda, porque eu estava, né, aqui estudando para o verbete e tal. Aí veio assim para mim, sabe? Né? Olha, o verbete de amanhã, você que vai fazer, se não escreveu ainda. Mas sabe quando assim foi bem pontual, que não foi uma coisa que eu estava pensando, o pensene veio de algum lugar, alguém emitiu isso e eu captei, né? Então foi assim, uma sinalética, né, que eu tive ali, que foi uma informação que chegou para mim. Eu falei, tá, então eu acho que o interessante é a gente estar atento, né? E a pessoa conseguir mapear os seus sinais para saber quando acontece, às vezes, determinada coisa, olha, é o amparador que chegou. E isso pode ajudá-la nesse processo aí comunicativo, da sua comunicação cotidiana. Então, olha, eu sei que nessa determinada questão é o amparador que está, o amparador me falou tal coisa, né? E aí os diversos sinais que a pessoa tem, cada um, a sinalética é personalíssima, né? Cada um vai ter o seu modo de interpretar. Mas eu acho que registrar, anotar, é muito, muito importante. Agora, obrigada. Pode auxiliar também na questão do que você trouxe antes. Momento de falar, momento de calar. Então, você vê a sinalética, quem é que a sinalética representa o quê? É um assediador, é um amparador? Qual que é a mensagem? Qual que é o conteúdo da sinalética? Então, naquela comunicação, o que eu tenho que fazer naquele momento? Acho que isso auxilia bastante também. É usar a sinalética a seu favor, para como você agir, né? A assistência que está sendo feita. Não, já perguntei, obrigada. Adri, tem duas perguntas, mas antes eu estava lembrando de uma outra questão, assim, que tu falou da reciclagem, né? Que a gente a todo momento precisa estar reciclando, né? É necessário, né? Porque senão a gente, mesmo no caso da TENEPS, em vários outros casos, né? E eu vou pegar um pouco do meu Labicon, né? Eu sou
venho lá do sul, né? E aquela forma de falar assim, tem que, sabe? Aquela coisa do tem que. E ontem eu estava conversando com as amigas e eu observava a todo momento que havia essas palavras que a pessoa pronunciava. Ah, mas eu tenho que, daí eu interrompi um pouco e falei, pensa sobre isso, né? Essa questão de tem que, ninguém tem que nada, né? A gente precisa se conscientizar, né? Do que é melhor para nós, qual o foco que a gente quer colocar nas nossas determinações, né, de refins, né, nesse momento. O que é prioritário para você mesmo? Você que tem que avaliar isso, não é aquela pessoa de fora que vai dizer para você o que você tem que ser feito, né. Estou assim, vivenciando essa parte de me dar por conta qual o meu tipo de comunicação, né, se ele é mais, assim, assistencial, como você coloca no verbete, né, primeiro autoassistencial, ou se eu estou fazendo também uma autossabotagem comigo, muitas vezes, naquilo que eu preciso até reciclar, né? Não sei o que você acha sobre isso, mas é que eu estava lendo teu verbete, e você coloca aqui aproveitar e puxar, né, que tem a ver com o assunto, né, que me lembrou, que é aqui na parafatologia, onde você põe, assim, na 7ª linha, a decomposição multidimensional dos aspectos comunicativos diários com todas as consciências e princípios conscienciais. Queria que tu ampliasse um pouquinho, se fosse possível. É interessante a gente pensar nisso, Tere. Por exemplo, a questão da decomposição aí está no sentido de análise, estudo, exame, né? Então, de qual é a nossa relação com todos os princípios conscienciais e consciências, então pré-humanos, né? As plantas, as árvores, as bioenergias. Você que eu sei que é uma pessoa que gosta bastante, né, dos animaizinhos aí, da natureza também, e o quanto isso também é importante para a gente, porque eu acho que assim, nesse processo comunicativo, e a gente começa a olhar para a gente mesmo, a gente vê que a gente não está sozinho, em primeiro lugar, não é só o nosso ego, não é só o nosso umbigo, e o quanto essa interação favorece a gente no processo comunicativo, inclusive. Então, por exemplo, você ter uma comunicação ali com um pet, com um animalzinho de estimação, isso pode melhorar muito a afetividade de uma pessoa que seja mais agressiva, ou de uma pessoa que tenha uma inibição, de repente, maior, né? Essa questão da fitoconvivialidade, eu vejo também o quanto é importante. Eu, quando estava fazendo o Recim 2, eu caí na última folha, que é da universalidade, se eu não me engano, tem a fitoconvivialidade, né? E a zooconvivialidade também. Então, eu caí na zooconvivialidade. Hoje eu não tenho nenhum animalzinho de estimação. Não tenho pet, né? Em casa a gente não tem. Já tive quando morava lá em Jundiaí, mas aqui eu não tenho. E essa questão também das plantas, né? Então, até o pessoal lá me deu um puxão de orelha da Consus, porque assim, eu não tinha um vaso em casa, sabe assim? Nunca tinha cuidado de um vaso, né? Aí o pessoal, como assim, né? Aí já me deram uma recomendação, a prescrição, pode arrumar. A Maria Eugênia já me deu 2 vasos, sabe as coisas. Agora minha casa está cheia de plantas, né? A gente cuida. E não é outra coisa, você vê lá, você vai conversa com a plantinha, ai que linda, né? Joga energia nelas, agora elas estão florindo. Uma coisa mais linda, né, Gi? Você que mora aí também com bastante árvores perto. Então a gente vê que assim, eu sempre fui uma pessoa de apartamento, sabe? De cidade, né? Nasci em cidade, sempre. Então eu não tive cultivado essa questão, não é culpa de ninguém, é culpa minha mesmo, né, de ter essa inter-relação maior com a natureza. E agora eu estou vendo isso, e quanto isso favorece a gente, né, a fitoconvivialidade, a lignina das plantas. Então a gente vê como a gente se sente bem, por exemplo, num local aqui como o CAEC, que é um balneário energético que a gente está imerso, né, num mar assim de plantas, de árvores, de flores. Agora tem vários manacás floridos aí, coisa mais linda tá aqui. Então a gente vê como isso influencia no nosso bem-estar. Tenho certeza que essas árvores todas influenciam também nos trabalhos energéticos que a gente faz, né, das dinâmicas. Então a gente tem a pessoa que de repente mora num lugar e depois vem morar aqui na Cognópolis, tenha mais plantas, a pessoa pode fazer uma análise de como está a TENEPS dela, se a TENEPS mudou, você mesmo aqui, uma pessoa que veio morar aqui, você viu assim na sua TENEPS, teve alguma diferença por estar cercada mais de plantas? Então a pessoa pode se avaliar, né?
Uhum. E só aqui na fatologia, que fiquei um pouco curiosa também, na página 1, terceira linha de baixo para cima, que é a redação cosmopolita. O que seria essa redação cosmopolita aí? Ah, tá, a redação cosmopolita. Então, olha, a gente colocou aqui, ó, duas para trás. O estilo universalista, a comunicação generalista e a redação cosmopolita. Então, é você pensar no macro, pensar universalmente. Então, não seria uma redação mais assim voltada para o bairrismo, sabe? Então, cosmopolita, para o cosmos. Então, a comunicação generalista, pensando no geral, no todo, no maior, no macro, né? O estilo universalista. Então, é você escrever voltado para o maior, né? Então, não vai ser voltado mais assim para determinado número só pequeno, só por uma facção, ou só. Então, você vai pensar no todo, pensar no maior. Como é que a sua comunicação ou a sua redação, seu grafo pensene, vai poder ajudar, vai poder assistir um número maior de pessoas. Então, você quer pensar no geral, generalista. A escrita de um verbete poderia ter como exemplo, né? A escrita do verbete com certeza é um exemplo, Terê, porque assim, a gente escreve, a gente apresenta aqui, ele está na internet, a pessoa pode assistir em qualquer lugar do mundo, isso aí vai ficar, depois a gente vai assistir isso não sei quando, em outra vida, né? A ideia é essa, a enciclopédia não tem data para acabar também, a gente vai continuando, agora em outubro a gente já vai chegar no verbete 5.000, e vamos embora, vamos em frente, né? 5, 10, 15, vamos lá. E a ideia é justamente essa mesmo, a gente vai escrevendo cada vez mais, agregando mais pessoas. Hoje a gente está com quase 750 verbetógrafos, né? Rumo aos 1.000 agora, chegaram aos 1.000 verbetógrafos. E a enciclopédia, ela é extremamente inclusiva, né, Gi? Ela agrega, né? Quem queira escrever, claro que desde o paradigma consciencial. Mas eu acho que isso é muito interessante, você até estava comentando hoje na dinâmica, essa questão dos verbetógrafos, né? Às vezes a assistência, o meu público-alvo assistencial, ele é diferente do seu, né? A hora que você senta aí para defender o seu verbete, eu, o meu, vocês, o de vocês, cada um vai acessando uma determinada quantidade ali de pessoa que tem relação com a gente. E cada um vai ter a sua experiência diferente do outro. Isso essa experiência assim é super enriquecedora. Isso vai agregando. Então por isso que a enciclopédia ela é tão interessante. E tem essa ideia que foi trazida também sobre a questão da intransferibilidade. Então assim, se você tem lá determinado grupo de verbetes que estão na mesma temática e por verbetógrafos diferentes, como tem a questão da singularidade da experiência, então os assistidos da Adriane, não adianta eu querer acessar o público-alvo dela. São diferentes do meu público, do público da Terezinha, do público da Érica. Então, é a questão da complementaridade que tem dentro do conteúdo. E tem relação com a teática. Então, qual é o meu envolvimento com aquele tema? Por que me interessa aquele tema? Por que dentro do meu processo de comunicação, a gente está falando aqui, eu vou falar sobre aquele assunto? Qual a experiência que eu tenho? Qual a teática que eu tenho dentro daquele assunto? Então, o nível de teática explicita também o padrão de energia, na hora da pessoa fazer a comunicação, na hora dela vir defender o verbete, que facilita o acesso também aos assistidos. Exatamente. E eu achei também, Gi, extremamente interessante que você comentou, é da pessoa também não ficar se comparando com os outros, né? Às vezes a pessoa escreveu um verbete, ela escreveu 2 verbetes, mas ali ela fez a melhor pesquisa que ela pôde fazer, ela deu o melhor que ela podia dar, né? Às vezes a pessoa demora 1 ano para escrever um verbete, mas ela está ali aprofundando, ela está reciclando, ela está vivenciando, sendo que outras pessoas escrevem mais rápido, mas cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu jeito. E a pessoa chegar a sentar aqui e colocar a experiência dela, não ser teórica, né? Às vezes a pessoa... Claro, eu mesma também, às vezes, me aventuro em temas que eu não tenho tanta experiência, mas eu quero entender mais, eu quero conhecer, eu quero saber como é que aquilo funciona. A gente traz aqui para debate, e isso é rico também, porque é o estudo, e a gente agrega ideias. Então, as pessoas que estão aqui, os tertulianos dão ideias, os teletertulianos mandam questionamentos, mandam contribuições, e com isso a gente vai também enriquecendo a nossa pesquisa. Então, olha, é a experiência, né, a gente recomenda, assim, para quem quiser escrever um verbete, é bastante interessante mesmo para o aprofundamento da pesquisa. Acho que tem relação com a questão da aplicação máxima dos trafores.
Então, você falou lá atrás sobre a questão da qualificação, da assistência, da automanifestação, tem relação com isso. Então, se o trabalho que eu estou fazendo, naquele tema que eu estou desenvolvendo, eu estou aplicando o máximo que eu posso, aquela ideia da técnica das 50 vezes mais. Tudo que eu podia fazer eu fiz, então aquele trabalho, ele está em subnível ou ele é o máximo que eu pude, naquele momento evolutivo. Pode ser que daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu vou estar num patamar totalmente diferente em relação àquele assunto. Mas naquele momento é o máximo que eu pude fazer. Então, ok? Tudo bem? Pode falar. Tá, obrigada. Eu queria perguntar aqui na página 4, na argumentologia, você tem aqui uns itens da intencionalidade. E eu queria que você expandisse um pouco do número 6, que você desse exemplos em relação a essa busca do emprego de significados lógicos nas expressões pessoais ao invés de apelos emocionais. Tá. Podia dar exemplo? Ah, sim. Eu acho, Paula, eu até coloquei aqui, quer ver, na fatologia, a mensagem sem incidência de comocionalismo. Então, eu vejo que a busca pela mental somaticidade, como a gente colocou aqui no número 6 da argumentologia, vai bem nessa linha, né? Então, é o quê? Você tentar, na hora da sua comunicação, ter argumentos mais lógicos, né? Ter, assim, palavras mais que possam explicar, ao invés de aquele comocionalismo. O que é o apelo emocional? É a pessoa que apela, a pessoa que de repente quer ter razão levantando a voz, a pessoa que quer ter razão xingando, como você colocou aí, né, o exemplo lá dos palavrões e tal. Então tudo isso, né, toda essa questão aí da emocionalidade, então a pessoa deixar de lado, né, não ter esses apelos emocionais então, e buscar o quê? O que é buscar significado lógico? É a gente raciocinar, é a gente buscar utilizar os nossos atributos mentais. Então você vai racionalizar, você vai pensar, você vai refletir, né? Para depois você poder se expressar. Com tudo isso, você está utilizando os seus atributos mentais, ao invés, então, de ficar ali, né, colocando uma linguagem mais, assim, emocional, ou uma linguagem mais lacrimogênica, ou você querer, né, convencer a pessoa por intermédio do emocionalismo. Então, acho que são esses exemplos que eu pensaria, assim, que eu conseguiria te dar, né, para... Eu fiz uma relação também com a segunda técnica que você coloca. Eu acho que não tem tanto a ver, mas eu vi uma certa relação, que é a técnica da explicitação precisa dos pensenes. Entende? Como é que você... Que técnica que você utiliza para isso? Para essa explicitação precisa dos pensenes. Porque às vezes é difícil a gente conseguir chegar exatamente naquilo que a gente está pensando. Primeiro a gente tem que entender o que a gente está pensando para depois conseguir comunicar isso, né? Exatamente. Da melhor maneira. E agora, Paulo, olha que legal, você foi falando aí, eu continuei aqui no meu raciocínio, voltando um passo atrás então. Então, quando a gente fala, né, de querer racionalizar, de colocar mais lógica, a gente não está querendo dizer também que a gente não tenha um corpo emocional, que a gente não tenha emoções e que também não seja importante a gente conseguir nomear aquilo que a gente está sentindo. Tem lá o dicionário da professora Alba, não é? Que é dos, como chama? Dicionário das emoções. Das emoções. Estado de ânimo. Ajuda muito também. Então, eu acho que essa técnica explícita, de explicitação precisa dos pensenes, é a gente conseguir dar nome. Como é que a gente vai fazer isso? Sendo que a gente também, falando das emoções, a gente também está usando o nosso mental soma, o pensene, o pensamento, o sentimento e as energias. Então, a gente refletir, racionalizar, escrever, de repente, olha, eu não sei bem como é que é isso, né? Como é que isso ocorre. Eu gosto bastante de, assim, quando existe, né, alguma coisa que eu queira dizer, que eu ainda não estou pronta para isso, ou o negócio ficou meio mal parado, eu não sei como falar, eu espero um pouco, eu penso, eu reflito, eu tento organizar dentro daquilo que a gente falou com a Terezinha, que é a técnica da organização comunicativa, tenta colocar uma ordem ali, reflete sobre aquilo, faz uma análise e aí depois você vai e explicita, né? Então,
eu tento utilizar essa técnica para conseguir explicitar precisamente os penseres. Agora, na escrita, a gente vê que isso acontece bastante também, né? Quando eu começo a escrever um verbete, eu gosto de fazer assim, mas espera lá, eu gosto de pensar qual que é a minha tese. Que nem esse aqui eu falei, a minha tese era que começa no pensamento, sentimento e energia. A minha tese da ortocomunicação passa lá pela teoria dos penseres. Então, eu vou falar sobre isso. Tanto que a frase enfática eu construí em cima disso que eu estou falando. E aí, dentro disso, eu vou refletindo, né? Então, tem aquela técnica também que, assim, você escreve, aí você não vai e publica já em seguida. Você deixa um pouquinho, né? Passa um dia, no outro dia você pega, vê se está tudo ok, e aí você, de repente, um verbete você manda para revisão. Você passa mais um olhar, assim, e vê se está tudo certo. Então, eu acho que essa técnica, né, da gente ter uma reflexão maior em cima das coisas, ela ajuda bastante. Ok, obrigada. Agora, aqui na maniologia, página 3, ela pede para falar um pouco sobre os 2 itens. A mania de falar demais e a mania de não ter paciência para ouvir. Tá. Então, a gente vai falar ali mais um pouco também, né, daquelas habilidades comunicativas que a pessoa precisa ter. Então, a mania de falar demais, a pessoa não está sabendo utilizar muito bem aquele saber comunicativo do saber falar. Então, ela está extrapolando. De repente, a pessoa, ela precisa, né, a gente já comentou várias vezes aqui também, ao longo do verbete, dessa versatilidade, dessa sensibilidade que a pessoa tem para poder fazer assistência, onde é melhor dela atuar. Então, de repente, é melhor ela ficar calada, de repente, é melhor ela intervir, né? Então, a mania de saber falar demais, a pessoa tem que dar uma apurada aí nesse atributo da questão de saber falar. E a mania de não ter paciência para ouvir é a pessoa que não sabe ouvir. A gente já falou também um pouquinho, né, quando a gente falou sobre a mania de interromper o interlocutor antes de finalizar a fala. Vai bem dentro dessa linha, né? A pessoa não tem paciência para escutar o que o outro está trazendo. Então, isso eu acho que eu vejo, Gi, que é uma questão, ele é um dificultador da comunicação da comunicação evolutiva. Ele seria anti-evolutivo, né? A professora Ana Seno coloca aí no livro dela também os facilitadores e os dificultadores da comunicação evolutiva. E esses são dificultadores, eles dificultam para que você possa se comunicar evolutivamente. Ok. Agora, lá de Curitiba, ele já mandou outras perguntas, mas primeiro ele faz um relato. Participaremos do ECP2 aqui em Curitiba, que começa em instantes, com o EPICOM Marcelo Silva. Quais suas preciosas dicas para nós, participantes, podermos aproveitar com eficiência os campos energéticos que teremos, afinizando nossa ortocomunicabilidade com o amparo? Que interessante. Primeiramente, a gente já de antemão, todos aqui desejamos aí um ótimo curso para vocês, né? E eu vejo que esses cursos de campo, eles são excelentes oportunidades para que a pessoa consiga desenvolver o parapsiquismo para justamente conseguir uma interlocução maior com a multidimensionalidade. Então, eu vejo que curso de campo, dinâmica, que a gente tem aqui também bastante no CAEC, em outras ICs também, em outras cognópolis, aí ao longo do Brasil e do mundo. Então, se a pessoa tem essa oportunidade de participar, eu acho que é bem interessante. Agora, dicas para que ela possa se conectar, né, melhor com a multidimensionalidade, com os amparadores. De repente, a questão a sua pensenidade, você buscar assim, um silêncio pensênico maior, não ficar pensando em coisas que não sejam ali, né, tentar ter uma atenção mais conectada. Que mais, Gi? Você que é de equipe de cursos? Porque muitas vezes a pessoa ela vai para um curso, mas para ela tirar partido de fato e interagir multidimensionalmente com o evento, desde o momento que ela faz a inscrição, ela manter o foco. Então, esquece as preocupações, esquece a família momentaneamente e coloca o foco na sua autopesquisa, naquele trabalho. Por quê? Porque aí ela vai interagir melhor com os professores, vai interagir melhor com os colegas de curso, mas também com a equipe extrafísica. Então, facilita a comunicação sadia durante todo o período que a pessoa está lá dentro. Então, essa concentração mental e o foco no que a pessoa está fazendo é uma das condições mais sérias para um curso de campo, como esse ECP2 principalmente.
Ok? Nós temos, como ele falou de um evento que vai começar agora, nós temos alguns convites para vocês. Amanhã tem o Desafio 67, que é a ocupação máxima dos laboratórios de autopesquisa aqui do CAEC. Então, é um momento em que todos os laboratórios ficam ocupados. Todo mês o CAEC faz essa iniciativa, então está todo mundo convidado. O agendamento é na recepção do CAEC. Nós temos também o efeito das interações energéticas com a professora Adriana Lopes, que é da ACIP, começa amanhã e no dia 7 de julho. E nós temos a 13ª semana da Invexis, de 11 a 21 de julho, agora de 2019, da Sinvex, que o tema é grupalidade evolutiva. Em agosto, nós temos o 2º encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, e o tema desse ano é Grupo Revezamentologia Neoenciclopédica. É 17 e 18 de agosto de 2019. As inscrições também são aqui na recepção do CAEC. Em agosto, nós temos a 4ª reciclagem da pensenidade religiosa, que é também as inscrições na ACIP, com os EPICONs Mário Oliveira e a professora Patrícia Pialarice, 24 e 25 de agosto. E nós temos o curso Campo Interassistencial Paracirúrgico, no dia 24 e 25 de agosto, pela Ectolab. Então, estão todos convidados. Pode perguntar. Na página 1, na fatologia, a 4ª linha de baixo para cima, é a necessidade de adequação à linguagem do assistido sem prejudicar a TARES. Eu vejo isso aí como uma chave de entrada para fazer assistência, né? E um fator muito importante, que eu acho que as pessoas, de modo geral, também têm dificuldade. Porque para assistir o outro, você tem que, né, calçar o sapato do outro, às vezes, né? E eu acho que essa forma de pensar deve ajudar muito. Queria que você expandisse aí e falasse para a gente. É isso mesmo, meu amigo. A gente colocou aqui também, né, a empatia, o acolhimento, a afabilidade, cordialidade, a polidez, diplomacia. E eu acho que, como você comentou, essa questão da gente tentar fazer um rapport, quanto maior, melhor, com o nosso assistido, isso vai facilitar muito. Então, a gente até comentou aqui, agora há pouco, essa questão da linguagem. Então, se você chegar, então vamos dizer, você é um professor de Conscienciologia, aí chegou ali a sua turma, né, os seus alunos. Imagina você já começando com um linguajar técnico, neologismos para todo lado, sem explicar o que significa cada um daqueles. Provavelmente, se não for uma turma ali muito adiantada e que já tenha saído agora mesmo do curso intermissivo, já esteja entendendo, às vezes, muito mais do que a gente, provavelmente a turma vai ficar deslocada, não vai entender, né? Então, o que a gente tem que ter? É essa consciência de que a gente, né, ao interagir com os outros, a gente ter a certeza de que você está adequando a linguagem com que aquela pessoa possa entender, sem baratear o conceito. A gente comentou isso aqui também, né? Então, sem nivelar por baixo. A gente dá a informação, a gente dá o esclarecimento, a gente esclarece o porquê daquilo, de onde vem aquela terminologia, o que aquilo significa, mas, né, sem baratear também o conceito, sem querer nivelar por baixo. Então, você explica para a pessoa e, principalmente, a gente, naquela explicação, a gente está colocando a nossa vivência, a pessoa vai ter muito mais facilidade de entender, né? Então, claro, às vezes, que nem, por exemplo, o pessoal falava, né? Você vai dar uma aula de projeciologia, um curso lá de projeciologia. Ah, mas eu não tive ainda uma projeção de mental soma, então você nunca vai dar aula? Também não é assim, né? Você pode ter ali aquela hipótese, eu não tive ainda, mas você está pesquisando sobre aquilo. Mas assim, a pessoa vai falar de energia, sendo que nunca trabalhou com energia? A pessoa vai falar de projeção sem nunca ter tido uma experiência? Fica mais difícil, né, Gi? Então, eu acho interessante. Por isso que é tão importante que a gente fala da teática, a teoria e a prática. Então, você estuda a teoria ela é importante também, porque ela embasa todo o corpus de conhecimento e a gente bota aquilo lá na prática.
Ah, não tive a experiência ainda. Mas o que você está fazendo para ter a experiência? Você está aplicando técnica, está pesquisando, está buscando vivenciar? E por aí a gente vai. Ok. Na sinergismologia, página 2, pode comentar o sinergismo? É o sinergismo dos atos maduros e lúcidos, atuando na transformação gradativa da imaturidade comunicacional em ortocomunicabilidade. Eu escrevi um verbete que era imaturidade na comunicação. E eu vi que esse verbete ele teve uma grande repercussão. Assim, eu acho que foi o meu verbete que mais perguntas teve. Eu faço também uma estatística, depois eu pego lá das pontuações e vejo. Então, ele teve grande repercussão, porque eu vejo que as pessoas, e dentre os comentários, feedbacks que eu tive depois, como a gente comentou, a gente ainda tem muita imaturidade nos nossos processos comunicativos, né? Então, o que é o ideal que a gente pudesse fazer, né? Fazer um sinergismo entre atos mais maduros e lúcidos. Para quê? Para você atuar na transformação, você vai tentar transformar gradativamente essa imaturidade na comunicação que a gente tem em ortocomunicabilidade. Então, como é que vai acontecer isso? Se eu continuar agindo de maneira imatura, e o que é maneira imatura na comunicação? Tem diversas. Então, por exemplo, maneira agressiva, a questão da fofoca, como a gente comentou aqui, né? A questão dessas manias de não saber ouvir, de não saber falar. A manipulação, que é muito sério, né? Os dogmas, o tentar convencer o outro de qualquer jeito, a lavagem cerebral. Então, existe N vieses aqui que a gente poderia falar de comunicação imatura. E entra também a anticosmoética, a má intencionalidade. Então, isso tudo, né, a gente poderia considerar como atos de imaturidade comunicacional. E como é que a gente vai transmutar isso? Virar essa chave aí dos atos imaturos para os atos mais maduros, né? Que os atos maduros vão, então, reverberar nessa questão aí da ortocomunicabilidade. Então, o ideal é a gente buscar fazer esse sinergismo, é tentar agir de maneira mais madura, né, com atos mais maduros e com mais lucidez, para poder transformar aí essa questão da imaturidade para a ortocomunicabilidade. Começando pela pensenidade, como você tinha falado anteriormente. Isso. Agora ela pede para você falar um pouco sobre a frase enfática. Bom, aqui na frase enfática, a ideia foi colocar, sob a ótica da comunicologia, a pensenidade reta, emitida pela consim lúcida, é pré-requisito fundamental para a ortocomunicabilidade. A auto-ortoexpressão demanda auto-ortopensenização. Então, para que a gente possa ter, como a gente comentou aqui, a tese do verbete, né? Para que a gente possa ter uma expressão mais sadia, mais positiva, mais evolutiva, mais reta, a gente vai precisar começar com a nossa pensenidade. Então, vai ser o pré-requisito fundamental para que a gente possa ter uma comunicação melhor. E ali, até na questionologia, né, a gente pergunta se a pessoa está mantendo o seu holopensene pessoal, ou seja, a sua pensenidade, seu conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. Rígido, né, sadio, reto. Para quê? Para qualificar suas assinaturas pensênicas. E pergunta também se a pessoa vem obtendo proveitos evolutivos com o emprego consciente da ortocomunicabilidade nas suas inter-relações. Então, aí eu deixo para cada um pensar, né? Então, como é que a gente pode se comunicar, assim, a ortocomunicabilidade no dia a dia, você ter uma comunicação mais sadia, ele melhora ou não as suas inter-relações? Você consegue um proveito evolutivo maior ou não? Eu penso que sim, né? Daí para cada um pensar. Analisando pelo resultado, fica mais fácil. Fica mais fácil. Adriane, em Crescendologia, na página 3, você podia expandir o crescendo. Comunicação intrafísica, comunicação multidimensional e a pangrafia. Ah, legal. É interessante se perguntar aqui da pangrafia, porque nós estamos aqui, né, em várias pessoas da dinâmica, né, a Andressa também, da dinâmica da pangrafia. Eu tenho participado, não faz tanto tempo, mas eu vejo assim que é muito interessante essa dinâmica, principalmente, né, o Hernani tem muita experiência, né, Gi? E ele está escrevendo sobre isso. Que bom, porque assim, ele passa muita coisa, dúvidas mesmo que a gente tem,
E tem até, inclusive, quem quiser aprofundar, ele até falou semana passada, a tertúlia matinal dele sobre a pangrafia, está no ar e já tem aí vários acessos, né? Então, ali ele traz muita coisa do que ele fala também, ali a gente pratica. Então, essa dinâmica é bem interessante. No caso, né, você falou da pangrafia, eu lembrei da dinâmica, mas a gente pensar no crescendo, né? Então, é o crescendo. Está em qual linha, Érica? Página 3. Comunicação multidimensional. Isso, achei. Na segunda, o crescendo, comunicação intrafísica, comunicação multidimensional e pangrafia. Então, é esse crescendo mesmo, é tentar expandir, né? Então, por exemplo, a comunicação intrafísica. Você vai lá escrever, você vai escrever as suas ideias, né? Então, você usa o seu arcabouço cognitivo, vai colocar no papel ali. Quando você começa a colocar multidimensionalidade, né? E aí a gente querer, então, ampliar para o conceito da pangrafia, que é múltiplos fenômenos ali integrados e tudo junto, a gente vê que há esse crescendo, né? Por quê? Eu estou escrevendo até um outro verbete que eu vou apresentar depois desse, que eu falo sobre isso. Assim, por exemplo, os amparadores extrafísicos, eles têm mais lucidez. Por quê? Porque eles estão no extrafísico, eles têm, né, estão só com 2 veículos de manifestação, só que eles estão lá, eles não estão aqui. Quem está aqui somos nós. A gente está com a oportunidade de poder escrever. Mas se a gente conseguisse fazer esse vínculo entre o lá e o aqui, que a gente pode fazer através da pangrafia, né, que é essa sintonia, que é essa escrita a 4 mãos, 4 ou mais mãos, né, como o Hernani falou, eu acho que é justamente muito interessante. Então, é você, aqui no intrafísico, conseguir trazer essas ideias, né? Então, você fazer essa conexão extrafísico e intrafísico. Então, por isso que é o crescendo, né? Você sai de uma condição menor e vai trabalhando. Para isso não é fácil, né, Gi? Requer esforço. Não é a pessoa achar que ela vai lá na dinâmica. Uma coisa que o Hernani falou que eu acho muito interessante, pangrafia não é ditado. Não é ditado do amparador. A pessoa achar que ela, né, você vai sentar ali, o amparador você vai lá só copiando. Ele vai necessitar de você também, da sua cognição, do seu parapsiquismo bem trabalhado. Por isso que a gente precisa investir na gente também, né? Por aí. Em relação com aquela questão do desenvolvimento da sinalética que você falou, na questão da comunicação, porque isso tem que estar muito bem ajustado. Obrigada. Sim. Aqui na página 2, na parafatologia, na 8ª linha, na 9ª linha, que fala sobre as interprisões grupocármicas geradas pela comunicação anticosmoética. Poderia ampliar, por favor? Sim, Tere. Ora, se a gente for pensar então, né, cada ato ou cada comunicação que você, no passado ou mesmo no presente, ou cada questão comunicativa sua que venha a prejudicar uma ou mais pessoas, isso pode gerar uma interprisão. Por quê? A gente vai ficar devedor daquela pessoa, né? E depois a gente vai ter que voltar nessa vida mesmo, ou se não der tempo nessa vida, em outra vida, para fazer justamente o quê? O acerto grupo kármico, né? Então, de repente, alguma coisa que você falou errado, uma coisa que você ensinou errado, um livro no passado que você escreveu que não foi positivo, isso pode gerar interprisão com um determinado grupo. Por isso que o importante é que a gente haja com uma intencionalidade boa, uma intencionalidade cosmoética, querendo ajudar as outras pessoas, né? Sabe que eu lembrei assim também de um exemplo da pessoa que conta piada, né? Que às vezes ela faz uma piada, assim, parece tão, né, assim, banal, mas, digamos, infantil, né? E por trás de tudo aquilo ali tem determinados aspectos da comunicação dela, né, que é bem anticosmoética, né? Com certeza. E assim, essas questões de estigmatizar pessoas, Isso, né, ficar ridicularizando. Então, isso tudo é questão de comunicação que não é cosmoética. O que de evolutivo está levando para outra pessoa? Né? De repente a pessoa está ficando ali super chateada, magoada com aquilo, as pessoas estão rindo dela. Então, isso não leva a nada, de fato. E queria que tu falasse aqui na tecnologia, 2 técnicas, por favor, ali, que é na 4ª linha, 3ª linha. A técnica da impactoterapia cosmoética a partir da comunicação
interassistencial, e a outra também, a técnica consciencioterápica de checar a qualidade das intenções na comunicação. Legal. Então, ó, a técnica aí da impactoterapia cosmoética a partir da comunicação interassistencial, tem até um verbete do professor Valdo que é da impactoterapia, né? Eu não lembro se o termo é só impactoterapia ou técnica da impactoterapia, coisa assim. Mas assim, esse verbete é bem interessante, a gente até já comentou aqui. A impactoterapia é aquela informação que você vai chegar na outra pessoa, tarística, evolutiva, voltada ao esclarecimento daquela pessoa, mas de repente você tem que dar um impacto na pessoa, né? Então, às vezes é aquele falar mais forte, às vezes é o bater na mesa, às vezes é aquele presta atenção que você dá na pessoa, né? Ou às vezes é aquela informação que não precisa nem ser de forma assim tão, né? Não agressiva, mas é que ela vai causar um impacto. A informação vai causar na pessoa aquele, opa, pera lá, não tinha pensado desse aspecto, não tinha pensado sob esse viés. E vai cair a ficha para a pessoa, né? Então, essa é a impactoterapia, é aquela, opa, pera lá, presta atenção, né? E passando para a pessoa uma informação que seja ali tarística, tá? E a outra é uma técnica muito usada na consciencioterapia, é você checar a qualidade das intenções na comunicação. Então, é você se perguntar, por quê? Para quê e para quem? Então, quando você vai veicular uma informação, eu penso assim, ó, que se a gente utilizasse essa técnica antes de falar alguma coisa de uma outra pessoa, daria uma boa profilaxia da questão da fofoca aí, né? Então, por que eu vou falar isso? Para quê e para quem, né? Então, isso vai ser evolutivo, isso vai ajudar alguém, isso vai só denegrir aquela outra pessoa. Então, se a pessoa conseguir fazer esse exercício, cada vez que você for falar alguma coisa, você vê a sua real intencionalidade e conseguir analisar se aquilo é evolutivo e é cosmoético, eu acho que já ajuda bastante, né? E com isso também, cada vez que a pessoa chega e reflete antes de você emitir uma informação, eu acho que a pessoa tem uma possibilidade maior de agir de maneira mais acertada. Você não, porque se você é impulsivo, falei sem pensar, você de repente tem uma probabilidade maior de errar. Mas se você reflete, você para, opa, pera um pouco, vamos analisar. Aí pode ser que você tenha uma probabilidade de ser mais assertivo. E tem relação com esse item que você coloca lá na argumentologia da convivialidade. Você fala lá, a busca pelo emprego de relativa simplicidade e acessibilidade na vida cotidiana, ao invés de poses, esnobismos, divisões de classes. É aquela ideia que o professor Valdo sempre falava, de a nossa comunicação não criar grupinhos, grupelhos, né? Ser mais universalista. Isso, é a questão da horizontalidade também que a gente colocou, né? Então, não é aquela questão que a gente vê às vezes que tem alguns grupos que o chefe do grupo, ninguém consegue chegar nele, né? Então, você quer falar com alguém, tem aquelas divisões de classe, não, né? Daí tem seja entendida por todos. O coordenador, depois o gerente, o diretor, e com o presidente ninguém fala, né? Então, seria aquela coisa mais... todo mundo falando com todo mundo se entendendo, uma coisa mais universal. Isso mesmo. Ok. Pode perguntar. Bom, na página 3, na antagonismologia, o antagonismo querer assistir, ser indelicado. Eu acho que eu já me vi nessa situação. Eu desconfio. Não só você. Como a gente pode evitar, diminuir, né, liquidar com isso, né? Que dicas que você pode dar? Eu acho, meu amigo, que às vezes acontece o seguinte, às vezes a pessoa, aquele caso, né, da pessoa que entra na conscienciologia ou qualquer um outro lugar que ela esteja pesquisando, tal, e aí ela até quer ajudar o outro, ela tem ali, né, eu quero assistir aquela pessoa, tal, mas aí ela quer fazer a todo custo com que o outro entenda, né, então ela quer impor. Não, a pessoa vai e aí acaba sendo aquele tacape, né, na cabeça. Não, agora sim a pessoa vai ouvir umas verdades, agora sim ela vai entender, e com isso ela acaba sendo indelicado. Isso então, não é TARES, né, é o tacape na cabeça do outro.
É você querer, isso está mais para dogma do que para tares, né? Você não está fazendo a pessoa pensar, você está querendo fazer com que a pessoa engula a sua verdade. Então, é um antagonismo bom para a gente pensar. Então, sendo indelicado ou querendo passar aquele tipo de mensagem para aquela pessoa, eu estou assistindo? Então, a pessoa pode fazer essa pergunta, né? Então, são duas posições bem diferentes. Então, acho que é interessante aí da gente analisar. Ok. Nós agradecemos, então, a presença de todos, tertulianos, teletertulianos, e gostaríamos, então, de ouvir as considerações finais da verbetógrafa. Olha, eu agradeço muito a mediação da professora Gisele, as nossas amigas e amigos evolutivos que estiveram aqui, as perguntas dos teletertulianos. E, então, meu muito obrigada, até a próxima. A gente vai continuar escrevendo aí dentro da comunicação, porque tem bastante coisa para pesquisar, tem muita coisa ainda para aprofundar. E meu muito obrigado, até a próxima. Muito bom. Parabéns, então. Agradecemos a equipe da Enciclosapiens, a equipe do CIAEC, e passamos, então, às nossas pontuações. As pontuações de hoje são 9 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 15 perguntas online. Para hoje temos 2 convites, a Nilza com a oficina de TENEPS e eu, Maria, para a 6ª semana para científica. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Em nome da IC-TENEPS, estamos aqui para convidá-los a participarem da oficina de TENEPS, que será realizado pela IC-TENEPS no dia 20 de julho, sábado, no horário das 15 às 18 horas, na sede da IC, sala 205, no Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. Esta oficina é inédita, eminentemente prática, e tem espaço para debates. O objetivo principal é experimentar a interassistência por intermédio de exercícios energéticos e dirimir dúvidas por meio de debates, objetivando o autoesclarecimento e a autoevolução do tenepsista e interessados na TENEPS. Portanto, os elementos fundamentais da oficina envolvem a autopesquisa, a interassistência e debates com uma troca de experiência em grupo. Maiores informações e inscrições na página da IC-TENEPS, www.icteneps.org, ou através do e-mail icteneps@gmail.com, ou pelos telefones 045 99 847 5440 ou 991 57 2030. Vou repetir. 045 99 847 5440 e 991 57 2030. Esperamos vocês. Obrigada. Meu convite é para a participação na 6ª Semana Paracientífica, que ocorrerá aqui no CIAEC do dia 22 a 28 de julho. A Semana Paracientífica da Conscienciologia é um encontro anual para a integração ampla do voluntariado e público interessado no desenvolvimento de pesquisas conscienciológicas, com o objetivo de ampliar a interassistência por meio do Holopensene científico e promover visibilidade à produção pesquisística da CCCI. Na programação teremos atualização das ICs quanto aos trabalhos técnicos científicos que realizam, o encontro dos colégios invisíveis, conferência de trabalhos institucionais, feira de amostra de troca de produtos de pesquisa, fórum de periódicos conscienciológicos, mesa de debates e plenária de debates. Poderá ser a participação pelo EAD, participação presencial e também é possível participar de apenas um dia, caso interesse. Para inscrição na recepção do CIAEC pelo telefone 45 21 02 14 99. Amanhã teremos o verbete passageiro desassediador.
especialidade desassediologia, com o verbetógrafo Mário Rosa. Uma boa tarde para todos e até amanhã.